Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aí no nosso projeto Desenvolvimento Web com Java, na aula de hoje a gente vai estar melhorando a nossa lista de despesas. Se a gente der uma olhada aqui no nosso arquivo JSP responsável por essa listagem, a gente nota o seguinte, ele está misturando aqui código HTML, as tags HTML, com código Java. E definitivamente isso não é uma boa prática. Então a gente vai estar melhorando a organização desse arquivo, deixar ele o mais próximo possível de um HTML, onde quem estiver visualizando esse cara veja somente tags e não código Java aqui dentro. Bom, para isso a gente vai precisar isolar essa parte aqui do código Java para uma servlet, da mesma forma que a gente fez no nosso cadastro de despesa. Então, aqui no nosso cadastro de despesa, a gente deixou que a servlet fique responsável somente pela lógica de negócio. Toda a tratativa aqui de buscar os parâmetros, fazer o parseamento e salvar esse cara no banco de dados fica responsável aqui pela nossa servlet. E depois, a parte visual, ela delega isso para um JSP. Então, a gente vai estar seguindo a mesma ideia, a mesma estratégia aqui para a nossa lista de despesas. Bom, além disso, tá, a gente vai precisar também de uma tecnologia chamada JSTL. Eu deixei um link aberto aqui para a gente estar visualizando. O que é o JSTL? Bom, basicamente ele é uma biblioteca de tags que permite a gente realizar uma série de funcionalidades lá no nosso JSP. Por quê? A gente vai precisar iterar sobre as despesas para criar a nossa lista. Se a gente voltar aqui no nosso arquivo lista de despesas, hoje a gente tem um for aqui, que a gente utiliza aqui o scriptlet. Então, a gente injeta esse código Java e utiliza um for. Então, a gente vai precisar de um for, tá? Só que agora através de uma tag que é provida aí pela JSTL. Então, a Sun criou essa biblioteca de tags aí para ajudar os desenvolvedores de JSP a ter acesso a uma série de funcionalidades de forma padronizada, para que cada desenvolvedor não criasse a sua própria biblioteca. Tá? Então, o JSTL permite a gente ter iteradores, permite ter condicionais. Então, se eu quiser colocar um if lá dentro do meu JSP, permite a gente manipular XML lá dentro, tem a parte de internacionalização, acesso a banco de dados, tem uma série de coisas. Claro que não é uma boa prática você fazer acesso de banco de dados dentro de um JSP, mas enfim, ele permite estar fazendo isso. A gente aqui no caso vai estar utilizando quem? Os iteradores, tá? No caso, o for. Aqui a gente tem um exemplo, using JSTL, ele mostra aqui para a gente como que a gente instala o JSTL, né, a parte core do JSTL lá no nosso JSP e como que a gente faz uso desse for each. Então a gente vai estar acessando essa documentação aqui para estar criando o nosso for each lá no nosso JSP. Bom, então vamos por partes aqui. Primeira coisa, a gente vai estar criando o nosso servlet para lista de despesas. Então, botão direito aqui, New Java Class. Então, eu vou criar um cara aqui chamado lista despesas servlet. Criamos a nossa servlet, mas para falar que ele é uma servlet, eu preciso estender HTTP servlet, como a gente já fez em outras ocasiões. E aqui eu vou sobrescrever o método service. Vamos renomear, né, esse cara aqui para request e esse cara para response, para ficar mais legível. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente já tem o código que a gente precisa. Então, vamos copiar esse código aqui e colar dentro da nossa servlet. Agora, a gente precisa resolver os imports. Então, vou sair resolvendo todos esses imports aqui que a gente tem. Bom, resolvendo os nossos imports, tá, a gente já pode seguir o quê? Com a criação do nosso JSP. Então, eu não vou matar esse JSP que existe, eu vou simplesmente duplicar ele e vou tirar esse scriptlet. Criei esse cara e agora a gente vai precisar fazer o quê? Agora a gente vai precisar configurar o JSTL. Para configurar o JSTL, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro remover aqui essa parte que a gente não vai estar mais utilizando, que é referente aqui à utilização do scriptlet que a gente estava utilizando anteriormente. Vou apagar esse cara, vou apagar esse cara aqui também, que é tudo parte do scriptlet. Esse cara aqui a gente vai também ter que ajustar, então eu já vou aproveitar aqui, porque esse cara a gente vai fazer o uso de quem? Das Expression Language. Vou só remover aqui, depois a gente já muda tudo de uma vez para ficar mais fácil o entendimento. Vou apagar esse cara aqui. Apagamos todo o código referente a scriptlet. Agora a gente precisa configurar a nossa JSTL. Voltamos aqui na nossa documentação. Vou copiar esse cara, então eu preciso adicionar esse cara lá no header da nossa página.
Então, voltamos aqui, vou colar esse cara aqui. Já temos agora acesso, então, ao JSTL, a parte core do JSTL. E esse prefixo C é o quê? É a letrinha que a gente vai estar utilizando para acessar essas tags. Poderia colocar qualquer outra letra aqui, mas o recomendado é a letra C. Voltei aqui, vou copiar também essa parte aqui do for each, colo esse cara aqui e agora vou também copiar esse cara para fechar o nosso for each. Bom, já temos configurado aqui o nosso for each. Agora, o que a gente precisa estar fazendo? A gente precisa estar conectando, disponibilizando aqui uma lista de despesas. Então, essa lista de despesas ela vai ser setada aqui no lista de despesas server e a gente vai estar acessando ela no nosso JSP. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aqui na nossa server e fazer o uso do request. Então, o request ele tem um carinha que vocês não conhecem ainda, que é o set attribute. Esse attribute aqui ele permite a gente disponibilizar um atributo na nossa request, na nossa requisição. Então, eu vou chamar esse cara de despesas, poderia dar qualquer outro nome, despesas lista, por exemplo, e assim por diante. Eu vou colocar só despesas e aqui eu vou passar o objeto que eu quero estar associando a esse atributo. No caso aqui é a nossa lista de despesas que a gente está recuperando lá do banco de dados. Além disso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no adiciona despesas server, que é despachar aquela requisição para um JSP. Então a gente vai também estar utilizando o request dispatcher que a gente utilizou aqui no cadastro. Voltamos aqui, pego o request dispatcher, faço um /lista despesas.jsp e aí eu vou fazer o forward, passando a request é o response. É dessa forma que ele trabalha. Bom, agora então, o que eu estou fazendo? Disponibilizei aqui uma lista de despesas, um atributo chamado despesas, e repassei essa informação para o nosso lista de despesas JSP. O que a gente vai fazer agora? Vamos aqui no nossa lista de despesas e aqui eu vou falar o seguinte, o items é o despesas. Dessa forma aqui eu já consigo acessar esse cara que foi disponibilizado aqui, Basta digitar o nome do atributo que a gente definiu aqui dentro do items, e aí eu já estou acessando ele. E aqui, ao invés de item, eu vou chamar de despesa. E aqui eu estou fazendo a leitura de cada atributo da minha despesa, só que para isso eu preciso de um carinha que a gente já utilizou lá no despesa adicionada. Então aqui a gente utilizou quem? Expression Language. Então a gente vai estar fazendo uso dela para acessar também aqui os atributos da nossa despesa. Então, cifrão, abro chaves, fecho chaves e vou estar repetindo essa mesma instrução para os outros atributos. Bom, legal. Já configuramos aqui o nosso for each, a nossa tag que permite fazer uma iteração sobre uma lista. E repara como ficou muito mais limpo agora o nosso JSP. A tag do JSTL ela é muito mais próxima das tags do HTML do que a utilização do scriptlet. Se a gente olhar o script aqui, ele fica muito poluído o nosso HTML. Então, dessa forma aqui, para o profissional que está trabalhando na parte de front-end da nossa aplicação, fica muito mais legível ele interagir com essa tag do JSTL do que ele interagir com o scriptlet, que aqui envolve código Java. Aqui já é bem mais próximo do que ele está acostumado, que é o HTML. Bom, pois bem, vamos testar agora se está funcionando aqui a nossa lista de despesas. Faltou um pequeno detalhe, que é o colocar quem? Colocar o @webservice para disponibilizar o acesso à nossa server. Então aqui eu vou colocar a lista despesas para a gente conseguir acessar lá na URL do nosso browser essa server. Vou startar aqui a aplicação e aí a gente vai lá no browser verificar se funcionou a nossa estratégia. Já está aberta aqui a página da nossa aplicação. Agora eu vou acessar quem? O lista despesas. E olha só que bonito. Agora ele está fazendo o quê? A listagem das despesas de forma muito mais elegante, separando as responsabilidades. Olha só como a nossa server está bem enxuta, fazendo só o que é responsabilidade dela, que é essa integração aqui com o banco de dados. E o nosso JSP, ele está muito mais limpo, muito mais parecido com um HTML. Então, esse era o objetivo da nossa aula hoje, a organizar melhor aí a nossa lista de despesas e, de fato, deixando cada responsabilidade no seu devido lugar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.